O espaço é silencioso. Pelo menos deveria ser. No vácuo não existem moléculas para transportar ondas sonoras. Nenhum grito, nenhum eco, nenhum ruído deveria viajar pelo cosmos. É por isso que sempre ouvimos a frase: no espaço ninguém pode ouvir você gritar. Mas essa frase acabou de ser desafiada pela própria NASA. Porque recentemente, instrumentos supersensíveis captaram algo que se tornou um dos sons mais desconcertantes já registrados fora da Terra. Um ruído fino, agudo, quase como um assobio vindo de um lugar onde o som não deveria existir. E esse assobio não se parece com nada já ouvido antes. Ele não é irregular, não é caótico, não é natural, é contínuo, alto, estável, como se fosse uma espécie de sinal, um chamado vindo de algum fenômeno que ainda não conseguimos explicar. Mas para entender por que isso está virando uma das maiores polêmicas científicas do ano, precisamos voltar um pouco. A NASA tem um procedimento chamado sonificação. Eles convertem ondas eletromagnéticas, vibrações de plasma e fluxos de partículas em ondas audíveis para humanos. E isso permite que possamos ouvir dados que naturalmente não seriam som. Foi assim que nasceram ruídos famosos como os sons de Júpiter e os ecos de Saturno. Mas o que foi captado agora é diferente, muito diferente. Durante uma série de análises de plasma próximo a regiões de alta atividade solar, sensores a bordo de sondas espaciais detectaram um padrão extremamente incomum. Um tipo de oscilação que não batia com nenhum tipo de emissão já registrada. Quando os dados foram convertidos em áudio, surgiu um som longo, fino, sustentado, como um assobio vindo do coração do Sol. E o mais inquietante, ele parecia ter uma espécie de ritmo próprio, um padrão escondido dentro da frequência, algo que não deveria estar ali. Esse som ficou conhecido como o assobio cósmico. E agora, cientistas estão tentando entender por que um fenômeno que deveria ser apenas ruído aleatório está emitindo algo tão limpo, tão contínuo e tão misterioso. Mas as explicações propostas até agora só deixam o fenômeno ainda mais estranho. O primeiro detalhe que chamou a atenção dos pesquisadores foi a consistência do assobio. Em vez de variar como qualquer emissão instável de plasma, ele mantém uma frequência clara, quase pura. Isso não acontece por acaso na natureza. Para você entender, imagine o Sol expelindo jatos de partículas, explosões magnéticas e ondas de plasma. Tudo isso deveria produzir sinais caóticos, sem qualquer padrão. É como tentar ouvir música no meio de um furacão. Mas esse som, ele não é um furacão, é quase uma nota musical. O que levantou a primeira hipótese estranha. O assobio pode estar sendo produzido por uma ressonância magnética extremamente precisa, causada por algum tipo de interação ainda desconhecida entre o campo magnético solar e partículas energizadas. Mas essa explicação não convence todo mundo. Porque mesmo em modelos simulados, o padrão não se repete dessa forma. Há sempre variações, quebras e instabilidades. No assobio cósmico, nada disso. Ele parece estável demais. A segunda hipótese é que esse som possa estar vindo de uma região do espaço que funciona como uma espécie de câmara de eco natural, amplificando um fluxo específico de partículas. Mas o espaço não tem câmaras de eco. Não existem paredes, superfícies refletivas ou ambientes fechados capazes de formar ressonâncias, como as que ouvimos na Terra. Então vem a terceira hipótese, a mais curiosa. Alguns cientistas acreditam que o som seja resultado de um tipo raro de onda de plasma chamada chorus wave. Essas ondas podem produzir assobios quando convertidas em áudio. Mas o problema é que chorus waves são rápidas e variáveis. O assobio cósmico não muda. É como se estivesse mantendo uma única mensagem, repetida infinitamente no vácuo. E é aqui que começam as teorias mais ousadas. Não estamos falando de vida extraterrestre emitindo sons, mas de algo ainda mais profundo. A possibilidade de existirem fenômenos eletromagnéticos estáveis que nunca observamos antes. Se for isso, estamos prestes a descobrir um novo tipo de comportamento do plasma solar. Algo que pode mudar nossa compreensão sobre o Sol, sobre o espaço e até sobre a física das estrelas. Só que antes que a NASA pudesse divulgar uma explicação oficial, um novo detalhe surgiu, e deixou o assobio ainda mais misterioso.
Depois das primeiras análises, os pesquisadores decidiram aplicar filtros de alta precisão no áudio convertido. Esses filtros permitem separar diferentes camadas dentro do sinal, identificando pequenas variações escondidas na frequência principal. E foi aí que o inesperado aconteceu. Debaixo do assobio agudo, havia um segundo som. Mais grave, mais lento, quase imperceptível. Como se o assobio fosse apenas a superfície, e algo mais profundo estivesse pulsando lá embaixo. Isso abriu uma nova linha de investigação. Alguns cientistas começaram a cogitar que o assobio poderia ser composto por múltiplos sinais simultâneos, talvez vindos de regiões diferentes do Sol, entrando em ressonância de uma maneira nunca vista antes. Outros sugeriram que pode ser uma espécie de instabilidade magnética em cadeia, capaz de produzir harmônicos, sons empilhados uns sobre os outros, como cordas vibrando num mesmo instrumento gigante. Mas existe uma ideia que ninguém consegue descartar totalmente, a de que estamos ouvindo um fenômeno extremamente raro, talvez único, que ocorre apenas em condições específicas e praticamente impossíveis de reproduzir. Algo que pode ser tão incomum quanto um eclipse múltiplo, ou até mais raro que isso. O mais inquietante é que a NASA ainda não divulgou uma explicação definitiva. Até agora, o som continua sendo classificado como em análise. E isso deixa uma pergunta no ar. Se o espaço é silencioso, então o que exatamente está assobiando lá fora? Pode ser apenas um fenômeno físico que ainda não entendemos. Ou pode ser o primeiro vislumbre de algo muito maior, algo que está acontecendo no coração do Sol, ou entre as camadas invisíveis do plasma espacial, e que só agora começamos a perceber. Uma coisa é certa, existem sons no universo que não deveríamos ser capazes de ouvir. Mas mesmo assim, eles estão lá, chamando, esperando, ecoando no vazio.